que os cristãos antes do século X era isso aqui. E você sabe, nesse afresco, olha, deixa eu fazer a interpretação desse afresco. Nesse afresco, a ideia que a igreja, antes do século X, tinha de Lúcifer, era um anjo comum. Eu vou colocar essa imagem lá no grupo para vocês, tá? Não, misericórdia. Eu vou colocar essa imagem para vocês. Porque a ideia de Lúcifer, até o século XII, era essa ideia. Ele era um anjo de luz, só que era do mal. Mas ele não tinha aquela figura demoníaca que tem, que veio depois da peste negra. E aqui, fazendo uma interpretação, aqui é Jesus. E esse afresco, ele representa o fim da história, a volta de Cristo. Aqui são as ovelhas, aqui são os bodes. Então Jesus, ele está fazendo o julgamento, onde aqui está Miguel, que representa e cuida dos que são ovelhas, e Lúcifer, que cuida dos bodes. Então, Lúcifer e os bodes serão condenados. E Miguel aqui está junto com os salvos. Mas a coisa interessante é a imagem do Lúcifer. Não é bonitinho aquele anjo ali? Olha que coisa mais linda. Tirando a mãe dele, é bonitinho. Era gremista, hein? É gremista. Então... Miguel Colorado. Miguel era colorado, exatamente. Então, assim, esse eu vou botar lá no grupo para vocês. O vermelho está na direita, não está muito legal aí, né? Então, é engraçado, né? O Renato lembrou. O vermelho, que seria uma cor tradicional do diabo, né? Não era a ideia que a igreja antes do século XII tinha. A igreja, até o século XII, o cristão até o século XII, tinha essa imagem celestial de Lúcifer. É que depois se transformou e se popularizou, e a turma acabou gostando dele com chifre, com rabo, tridente, que na verdade ele não é assim. E depois desses desenhos do século XIII, é que você não desvincula mais. Você não pode ver uma imagem de Lúcifer assim mais. Você não consegue imaginar. Ok? Depois eu ponho lá no grupo lá, e vocês chegam lá na igreja, colocam lá e dizem assim, gente, quem desses três aqui é o Lúcifer? Claro que lógico que na verdade você estaria levando o que para o povo? O que é que você está levando para o povo? Conhecimento e cultura. Entendeu? Vou dizer quem é o bode. Oi? Ei, Baiano, você é fera, hein? Muito bem, meus queridos. Vamos trabalhar agora a outra parte, a última parte, sobre a Trindade. Embora Deus, na sua natureza mais íntima, seja um, existe, no entanto, como três pessoas. Vamos ver esses textos bíblicos? Quem lê para nós? José, lê para nós, por favor. Aqui, dá para ler? Lá, tá. Vamos ler. Ouve, ó Israel, Jeová nosso Deus é o só Jeová. Deuteronômio 6,4. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Isaías 44:6. Não terás outros deuses diante de mim, disse Jesus. Eu e o Pai somos um. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o fim, o princípio
princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Do Gênesis ao Apocalipse se afirma que Deus é um. Exatamente. Agora, eu quero ressaltar uma ideia aqui do Êxodo 23. Não terás outros deuses diante de mim. Essa frase de Deus implica, e eu quero fazer uma pergunta. Quando Deus disse, não terás outros deuses diante de mim, Ele está querendo comunicar o quê? Que de fato existem deuses, mas não é para serem adorados? Ou o quê? Você parou para pensar nesse mandamento? Qual que é a pergunta? Não terás outros deuses diante de mim. Deus está afirmando que existem deuses, mas não é para adorá-los? Ou o quê? Eu acho que ele está falando da própria necessidade humana. A Bíblia fala que Deus é amor. Sim. E pelo que a gente, pelo que eu estou entendendo, do que a gente tem visto sobre a Trindade, a gente pode entender que a essência então do homem é adorador. Ok. Agora ele pode adorar a Trindade ou ele vai adorar outra Qualquer coisa. que ele sempre vai adorar. Ok. Mas a outra teoria minha. Olha! Edinho! Não é da Rose. Teórico. Não é da Rose. O Edinho, depois ele começou aqui no nosso curso, ele começou caladinho. Aí ele começou a falar assim, ó, eu tenho uma pergunta, não é eu que tenho a pergunta, é a Rose que tem a pergunta. Agora ele faz as perguntas e agora ele apresenta as teorias dele. Ó, Rose, ele tá... Tá evoluindo. Vamos ouvir a teoria para saber se é dele. Vamos lá, Edinho, fala lá, Edinho. Porque sempre vai aparecer um engraçadinho querendo ser Deus. Ok? O diabo quer ser Deus. Sim. Então a gente não pode adorar que seja outra divindade, Ok. que é um diabo existe. Veja, pegando o que o Caio disse, que você falou, que essas teorias suas realmente têm sentido, mas a ordem de Deus ali, não terás outros deuses diante de mim, o que Deus está falando? Deus está dizendo o seguinte, deuses não existem. É porque ele está falando, não adorarás. Exato. Deuses não existem. Mas vocês estão criando deuses. É a necessidade humana. Então, quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, Deus está dizendo assim, ó, não fabriquem deuses, porque eles não existem. Além de mim. Além de mim. Eu sou o único Deus. Então, quando Deus dá essa ordem, já existia deuses do mundo? Claro que já. Só no Egito tinha 2000. Ué, Moisés escreveu o Pentateuco aproximadamente em 1250. Abraão, o pai dele era fabricante, né? O Abraão, o pai de Abraão, ele adorava, ele era sacerdote do deus Cibele, e da deusa Sim. Não é Sim do português, tá? Ele era um negociante. Então veja, Moisés, ele quando apresenta os 10 mandamentos, porque Deus está escrevendo, então Deus está proibindo a idolatria que existia não como um fato, mas existia no imaginário humano. O único Deus vivo é o nosso, não tem outro Deus. Mas existem muitos deuses no imaginário do idólatra. Fabricado. Então, não terás outros deuses diante de mim. Não é que Deus está dizendo que de fato tem deuses, mas que Deus trabalha na configuração que a humanidade fabrica Deus e não é para fazer isso. Porque não tem. É a mesma coisa assim, tipo, não consultará os mortos. Deus não ficou explicando Isso. né, detalhes ali. Por que não? Né? Mas ele falou para não consultar. Não consultar. Ele não volta. E quando Deus fala bem assim, não consultar os mortos, por que Deus não explica? Porque o judeu não entende espírito. Não estava na cultura deles. Eles só passaram a crer em espíritos depois do cativeiro babilônico.
Aí Deus vai explicar para ele, vou dar uma aula para vocês. Moisés não falou isso. Né? Davi não entendia isso. Os profetas não entendiam isso. De que o homem tem um espírito. Um ou outro tinha uma revelação ali, mas não era uma coisa oficial. Não consulte os mortos. Por quê? Deus falou que não é para consultar. E por que ele não explica? A gente não vai entender. Ponto. Professor, Fala, meu. então a oração, eu já ouvi esse tipo de oração, até música, que diz que Deus é o Deus dos deuses. Não pode ser Deus do que não existe. Só que esse Deus dos deuses, na verdade, é uma crítica que Davi principalmente fazia com seus inimigos. Sim. Claro, o que era melhor? Davi dizer que aqueles deuses não existiam? Os caras iam entender? Não. Então o que ele vai fazer? O que ele faz? Então eu vou criticar o culto deles. Eles não vão entender que não existem. Voltando, Né, Eliane? Então eu vou criticar o que eles creem, pô. voltando à questão de Elias, né? Se Baal é Deus. Exatamente. Ué, volta lá, ué. Se Baal não, acredita, talvez ele está dormindo. Né? Ou talvez ele está viajando. Mas Elias sabia Que não existia. Então o Elias trabalha dentro da crença do cara. Como Davi trabalhava dentro da crença dos povos inimigos dele. Deus é o Deus dos deuses. Ou seja, como vocês não vão entender que Deus não existe, além do um, então o meu é desmago de vocês. Você interpreta errado isso e Exatamente. Paulo também, né? Olha, eu adoro esse Deus que vocês não conhecem aqui, ó. Exatamente. Deus desconhecido. Você está vendo o que vocês adoram esse país? Ele não fala assim, esses deuses aqui, nenhum deles existe. Ele não faz isso. Ele apresenta o Deus verdadeiro. Ora, se ele apresenta o Deus verdadeiro, o que ele está chamando daqueles 30 mil deuses ali? Falsos, mentirosos, fábulas. Tem que usar isso aqui, ó. E Deus trabalha assim na humanidade. Então, como certas coisas o homem não vai entender, então Deus trabalha dentro daquilo da nossa compreensão para a gente ter noção. Fala, Edinho. O diabo ele é tão enganador, é uma pergunta minha. Tá ok. não é dela. Não é dela mais. Ele já criou autonomia. Já. É porque essa tem a ver com Nossa Senhora. O milagre de Nossa Senhora durou acho que 6 meses, alguma coisa nesse sentido. Todo dia 3 ela vinha, conversava com os 3 pastores. Sim, lá em Portugal. Isso. E não foi um caso isolado, foram milhares de pessoas que foram se aproximando e chegaram, lógico que elas não viam o que estava acontecendo, mas elas viram o milagre do sol, que foi uma coisa meio estrondenta que deu, que o sol começou a girar, e isso aí é relatado por milhares de pessoas. Né? E, inclusive, um dos 3 revelações que foi feito é uma que, se pegar no Google ali e lançar pesquisa de consagração da Rússia, né, os 3 pastorinhos, você vai ver que há 10 anos atrás já falava isso. Né? No sentido de ter que consagrar a Rússia, ou seja, orar pela Rússia, rezar pela Rússia, para que a Rússia não venha interferir mundialmente e criar uma 3ª guerra mundial, em outras palavras. Sim. Né? Isso aí lá atrás já estava relatado. Como é que a gente explica isso? Você falou bem, né? Para começar, a visão que a Lúcia teve, né? Lúcia, né? Lúcia. A visão que a Lúcia teve em 1917, Isso. né? É uma controvérsia até hoje, porque tem um lado que não acredita. E outra coisa, Adinho, o catolicismo, de tempos em tempos, ele precisa de algo assim, porque em 1917, o que estava acontecendo no mundo? Primeira Guerra Mundial. Primeira guerra. Milhões de pessoas estavam mortas. Então, o que o catolicismo... Uma das formas da subsistência do catolicismo é a crendice. E, por exemplo, as relíquias católicas são muito fortes dentro do mundo católico. Por exemplo, Até hoje, né? até hoje, há penas da asa de Miguel, que Miguel realizava uma missa toda segunda-feira, meio-dia, e que quando ele ia embora, ele, no farfar das asas, ele deixava cair penas. Aí tinha umas penas lá, e o padre dizia, olha aqui, ó as penas do anjo Miguel. Lascas da cruz,
tinha muitas lascas da cruz. Leite da Virgem. Entendeu? Aliás, eu estava lendo muitos anos atrás sobre lascas da cruz, que se juntasse todas as lascas que foi vendida da cruz, que descobriram, dava a volta do mundo. Fazer uma arca, né? Então, então o catolicismo, de tempos em tempos, ele precisa de um movimento. Então, a Lúcia apareceu em Portugal com seus irmãos e tiveram aquela visão. É uma controvérsia até hoje, porque você vê, bem de tempos em tempos que alguém toca nesse assunto. Não é um assunto costumeiro. Aí você falou bem, a questão da Rússia. Então, o que acontece? 1917, o que aconteceu? O que aconteceu na Rússia em 1917? Revolução Russa. A Revolução Russa. Então, quando você começa a ver o que está acontecendo no mundo, um fato histórico que mexe com a opinião pública, porque a Revolução Russa, os caras assassinaram 17 pessoas da família. Não vou dizer que eles eram inocentes, não, eles Acabou com a monarquia. Né? Exatamente, virou uma confusão. 1917, você está vivendo a guerra que está matando milhões de pessoas. Você tem na Rússia a Revolução Russa com o assassinato de toda a família real. Família Romanov. A família Romanov. Então, quando você para observar, aí vem o catolicismo, a santa apareceu. O que acontece? Tudo se desvia para lá. E cria um ar de esperança, né? O que foi falar lá da Rússia? Vamos orar pela Rússia. Exatamente. Por quê? Para a Rússia não. Por quê? Porque quando o movimento buquevista começou a criar corpo lá, os caras sabiam que a coisa ia partir para um lado negro. Porque todo mundo conhece ditadura. E outra coisa, ia colocar em risco a igreja, né? Claro, a igreja católica russa, forte demais. Aliás, os russos são tão mais católicos que os próprios italianos. Sim. Então o que acontece? Tem essas coisas acontecendo na história, aí vem um catolicismo com alguma coisa assim para desviar o foco e centralizar. Então, é uma controvérsia, né? E não é novo o catolicismo, essas controvérsias. Leite da Virgem, lascas da cruz de Cristo, pena do anjo Miguel. Então o catolicismo ele abunda isso aí. A cabeça de João Batista, vocês sabem, né? Que a cabeça de João Batista está lá, não sei aonde, lá. Santo Sudário. Santo Sudário. Então as relíquias e as epifanias católicas sempre têm um objetivo de centralizar, tirar a atenção de alguma coisa para colocar nela. Sim. O próprio Santo Sudário, eles fazem lá com uma coisa de ouro, uma coisa brilhante, uma coisa de prata, uma coisa de metal. Na verdade, antigamente era de barro. E para concluir o teu raciocínio, o diabo é muito astuto mesmo. Claro. Porque ele pega essa situação e transforma como verdade. Como se fosse verdade. Então, essas coisas estão tudo acontecendo. E você sabe que as coisas que acontecem no mundo têm um grau de espiritualidade. Pronto, vai receber isso aí mesmo. Você se referia à igreja católica aí, mas a evangélica não está muito diferente, não. Pois é. É o problema que o Oswaldo está levantando. Rosa ungida. Rosa ungida. Templo de Salomão para Romaria. Lenço ungido e tal. Espada de A gente precisa. Sabe o que é isso, gente? Sabe o que é isso? É a ausência da Trindade. Lembra sempre. O Novo Testamento começa com Deus fora do templo e o Novo Testamento termina com Jesus fora da igreja. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. A igreja expulsou o Cristo. Como é que é possível um troço desse, velho? Deus deixar o templo, tudo bem. Eu não faço mais parte disso aqui. Foi lá para o deserto e levou o sumo sacerdote com ele. Que o coitado de João Batista nem profeta era, você sabe disso, né? A única passagem da Bíblia que relata que Jesus ficou irado foi quando ele foi no templo e viu aquele comércio que tinha lá na frente. O comércio no templo só era subproduto do que os homens fizeram com Deus. Tiraram Deus
do comando do templo. Não era Deus que estava mais lá. Só para terminar, o João Batista, ele virou um profeta, mas a sua origem é sacerdotal, ele era filho de sacerdote. Como é que pode um sacerdote virar profeta? Que ele foi profeta, por quê? Porque lá entre os essênios, o João Batista, ele é impactado pela vida de Elias, e o Elias influencia João Batista, e João Batista prega igual a Elias. Pelo fato que eles eram profetas. Exato, aí ele assume-se como um profeta, e aí ele é chamado o último profeta, né? O Jesus vai chamar de profeta. Então, quer dizer, ele passa, ele sai do grau de sacerdote, por quê? Por que ele já não é mais sacerdote? Porque Deus cansou com isso. Deus cansou com isso aí. Estava bagunçado, né? Estava bagunçado. Deus cansou com esse negócio de levítico, sacerdote. Deus cansou. Ele tira o seu sumo sacerdote do templo, manda lá para o deserto, vira um profeta, e o profeta vem e apresenta o Cristo. Ok? Vamos adiante ali? Ok, meus irmãos? Vamos ali então, né? Vamos falando ali da Trindade, então. Deus é um, mas ele é dividido em formado de três. Quem lê para nós aqui? Quem tem condição de ler? Tiago. O Pai é Deus. O Pai é Deus. Para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo. 1 Coríntios 8:6. Paulo, apóstolo, por isso Jesus Cristo e por Deus Pai. Gálatas 1:1. Há um só Deus, Pai de todos. Efésios 4:6. Naquele tempo respondeu Jesus e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Mateus 11:25. Porque a este o Filho, o Pai de Deus, o Pai Deus o selou. João 6:27. Segundo a presciência de Deus, Pai, 1 Pedro 1:2, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:11. Subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Olha que palavra forte, cara. João 20:17. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. João 4:23. Jesus orou ao Deus, o Pai. Marcos 14:36 e João 11:48. Veja bem, quantos textos que eu selecionei para trazer para os irmãos, para vocês perceberem que Deus, em toda a Escritura, é Pai. Então, o Pai é Deus. Esta fala de Jesus é uma fala muito forte. Subo para meu Pai E vosso vosso Pai. Agora, se você parar para analisar, ensina-nos a orar. E como é que Jesus começou? Pai não. Pai nosso. Você está familiarizado, eu estou, nós temos a ótica cristã, usamos o óculos cristão para ler a Bíblia, mas se você parar para pensar Um judeu. que essa palavra teve resistência, e teve, por quê? Os caras não pronunciavam o nome de Deus, vai chamar ele de Pai? É muita intimidade. Não pode, exatamente. Os caras, quantas vezes o judeu orava por ano? Uma. Quantos judeus oravam? Quem? O sumo sacerdote. Ele orava uma vez por ano. Então, o judeu só tinha uma oração por ano, de um judeu orando, por todo mundo. Os caras que oram uma vez por ano, e olhem, se Deus não aceitar essa oração, eu volto só no ano que vem. Então, como é que você vai entender que eles entenderam que Deus é Pai? Quando é que eles entenderam que Deus é Pai? Porque Paulo, que é um judeu, vai não somente falar que Deus é Pai, mas que é Abba Pai.
Agora, claro, a gente que é cristão, a gente está familiarizado até demais com essa questão que Deus é o nosso Pai, mas quando Jesus falou isso aqui, subo para o Pai, subo para meu Pai e vosso Pai, os caramba. Deus tem filho? Exatamente, opa! Quer dizer, se Jesus que é o Filho de Deus, e eles falavam que Jesus era Filho de Deus, e eles falam bem assim, peraí, se Deus é Pai dele, se Deus é nosso Pai, o que ele é nosso? Mas qual era a visão cristã do Cristo? Uau! Vocês acham que eles entenderam bem esse negócio aí, gente? Eles só entenderam isso 30 anos depois. Não foi fácil para eles entenderem. Vai processar, né? Hã? Processar. né? Foi processando, se acostumando. Paulo, quando chama todo mundo lá, papai, eu não posso afirmar, mas eu tenho uma sensação que Pedro falou assim, Paulo às vezes exagera. Mas depois eles vão entender. Então, Deus, o Pai é Deus. Não é Deus Pai. Aí você vê lá, o Pai da Trindade, vamos falar assim, estamos todos na Trindade. Então vamos lá. O Pai da Trindade é Deus. Ok? Opa, quem lê para nós? Uma mulher. Quem lê para nós, por favor? O Filho. Não. O Filho é Deus, Cristo, é sobre todos. Deus bendito eternamente, Romanos 9,5. Porque nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Colossenses 2,9. Tomé respondeu e disse-lhes, Senhor, meu e Deus meu, João 20:28. Eu e o Pai somos um, João 10:30. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2:13. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mateus 16:16. Cristo arrogou a si o poder sobre o sábado e dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. João 5:18. Arrogou-se as prerrogativas de Deus, perdoando os pecados. Marcos 2:5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, o Filho é Deus. Agora, quando a gente para ver isso aqui, preste atenção, que coisa interessante. Os judeus, os fariseus, na verdade, os sacerdotes e toda a casta religiosa, estava condenando Jesus porque ele se dizia ser filho de Deus. Mas para os judeus, ser filho de Deus significava ser o próprio Deus. Então, quando ele falava que ele era filho de Deus, na nossa cultura, a gente vai entender que filho, ele é separado do pai. Você tem um filho, ele é teu filho, tua genética, mas é outra pessoa. Na cultura oriental, filho de Deus é o próprio Deus. Então, a nossa concepção de pai e filho é diferente da concepção pai e filho no Oriente. Ele é meu filho, mas ele é uma outra pessoa. Na concepção oriental, não. Ele é meu filho, sou eu mesmo. Uma extensão de mim mesmo. É uma extensão de mim mesmo. Por exemplo, naquela parábola do filho pródigo, a gente fica assim, puxa vida, né? Que o menino deixou a casa do pai. Mas quando ele estava lá na lama, quem estava na lama? Quem estava na lama com ele? Pai. O pai. Por quê? Porque é a concepção que pai e filho é uma coisa só. Entendeu? Aí você está lá, o filho, passa o conhecido do pai dele e fala, rapaz, o que você está fazendo aí? Ok? Então, a nossa concepção de pai e filho é diferente da concepção de pai e filho do Oriente.
Então, quando Jesus disse que ele era filho de Deus, todo mundo entendeu o que Jesus estava dizendo. Ele está se chamando de Deus. Não, não é a nossa compreensão. Vocês estão entendendo, né? Não era a compreensão deles. O Filho era Deus. E o Espírito Santo? Alguém pode ler para nós? O Espírito Santo é Deus. Disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Atos 5, 3 e 4. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, 11. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. João 15, 26. Na fórmula batismal, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. E na bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com vós todos. Amém? 2 Coríntios 13, 13. O Espírito Santo é colocado em igualdade absoluta com o Pai, com o Filho, como Deus, e é considerado de maneira idêntica com eles, como origem de todo o poder e de todas as bênçãos. Amém. Então veja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a unidade, e aí aqui o Espírito é Deus também. Esta unidade está presente. Se assim não fora, não haveria a bênção apostólica. Por que que Pedro, na bênção apostólica, fala dos três? Porque eles entenderam muito bem que o Elohim de Moisés é três. E aí eles entenderam que o Elohim de Moisés é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo que veio porque o Senhor mandou. Nós temos agora em João 16. Então você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o que o Paulo faz na leitura perfeita que ele tem? Os três são dois. E aí ele joga na bênção apostólica. E aí Mateus, que escreveu o Evangelho de Mateus, na ordem do Cristo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é tão Deus como o Pai e o Filho. E aí a gente fica pensando na nossa mente humana, sem ter aquela percepção da mente de Deus, assim. E dos três, o Espírito Santo é o mais fraquinho. O Espírito Santo é mais fraquinho. Por que o Espírito Santo... Veja, na cultura teológica brasileira, a gente vê que quem começou a exaltar o Espírito Santo foi o movimento pentecostal. Só que o movimento pentecostal, agora eu vou falar igual o Edson, na minha opinião, falhou numa coisa. A teologia pentecostal ele vai apresentar à igreja o Espírito Santo, que a igreja tradicional não trabalhava. Trabalhava como o Espírito Santo na igreja tradicional? No batismo, no culto. Mas ele não tinha uma experiência, vivência. Entende? Então o que a teologia pentecostal vai fazer? Ele vai trazer o Espírito Santo à superfície, mas não o trata como um Deus. O trata quase, não estou dizendo que é isso, mas aí parece que é uma força de Deus apenas e não uma das pessoas de Deus. Mais testemunha de Jeová do que... Exatamente. Não sei se eu estou me fazendo entender. Eu estou me fazendo entender? Sim. Então o que o movimento pentecostal faz? O movimento pentecostal, ele traz o Espírito Santo na proeminência, mas não trata ele assim como Deus deveria ser. Como Deus. Como uma ferramenta que Deus está usando para dar uma experiência espiritual, mas necessariamente parece que não o trata como uma divindade. Não é onipotente, onipresente. Você entendeu? O que é? Não é onipotente, onipresente. Exato, é como você
amor, é como se fosse uma força. Que Deus humano naquele momento não se perde. Estou dizendo assim, quando começa o movimento pentecostal em 1905, 1906. É que nem Moisés, é que não entendia muito bem, né? Pode ser isso aí mesmo. Pode ser. Por quê? Porque se você parar para analisar, o movimento pentecostal, ele começa com Montano no século IV. É isso, né? O Montano é o primeiro pentecostal da era depois dos apóstolos. Só que o Montano era doido. Todo pentecostal meio doido. Não, o doido que eu quero dizer é o seguinte, o Montano, bom, para começar, o Montano tinha 2 esposas. Mas vamos lá. O Montano, ele deu tratos ao Espírito Santo, mas como ele era meio doido, a teologia também não trabalhou isso aí. E o que acontece? O pentecostalismo, através da história, ele veio de uma maneira muito... Deturpada. Não deturpada, mas veio muito tímida. Veio muito tímido. Quando a teologia se incorporou depois da reforma, você não vê pentecostalismo. Só vê estudos, teologia, reforma, justificação pela fé, sola fide, sola gratia, que era necessário. Mas o Espírito Santo não foi um assunto bem tratado. Quando vem o avivalista do século XIX, ele começa alguma coisinha. Aí começa do século XXI, puf. Aí o que acontece? O Espírito Santo vem assim com poder sobre a igreja, mas a teologia não trata ele como Deus. Não sei se os irmãos estão... É um exemplo clássico disso, é o próprio, agora, né, mais atualizado, o livro do Benihim, né? Sim. Bom Dia do Espírito, Bom Dia, Espírito Santo. E aí ele trouxe toda essa vivência, as experiências dele com o Espírito Santo e tal, só que faltou justamente isso que você falou, dar uma proeminência do Espírito Santo como Deus. membro da divindade. Exatamente. Como Deus. E aí ele foi muito criticado na época e logo em seguida escreveu um outro livro, daí já um tratado teológico, supervisionado por pessoas de confiança dele, que foi o Bem-vindo Espírito Santo. Bem-vindo. Que é uma obra muito melhor do que o Bom Dia Espírito Santo. Quer dizer, o Bom Dia Espírito Santo cumpre o seu papel, né? De ensinar os crentes Mas a pastoral ouvir a e voz tal. do Espírito Santo, a ter as experiências com o Espírito Santo e tal, mas faltou esse detalhe que você mencionou. Já o Bem-vindo Espírito Santo já é um tratado mais Teológico. condensado, teológico. Ele também traz as vivências dele, mas com uma, vamos dizer assim, supervisionado por alguns teólogos de confiança. Que daí já teve uma absorção muito melhor dentro do cristianismo e eliminou as críticas que ele tinha recebido da primeira obra dele. Então, veja bem, eu aqui não estou criticando o movimento pentecostal e nem a teologia pentecostal. Pelo contrário, eu entendo que você vai falar, Edinho, eu entendo que a teologia pentecostal, ela ressuscitou a igreja. Que a igreja tradicional estava morta e esquecida de enterrar. E aqui no Brasil, vamos falar aqui dos expoentes da Igreja Presbiteriana Renovada. Quando surgiu a Presbiteriana Renovada no final da década de 60 e na década de 70, a Igreja Presbiteriana do Brasil, como congregação, estava morta. Absolutamente morta. Eles tinham problema com bebida, com fumo, com jogo. Bom, o Newton... Maçonaria, principalmente maçonaria. O Newton, ele era, nessa época, ele sabe, ele era garotão, mas ele... Era criancinha. Aí o que aconteceu? O que aconteceu com o movimento do Espírito Santo da Igreja Presbiteriana do Brasil? Salvou a Igreja Presbiteriana do Brasil. Como que salvou? Porque surgiu a Presbiteriana Renovada e sacudiu a IPB. Pensa, o movimento pentecostal, ele foi sadio para todo mundo. Surgiu o IPI, né? Mas por que o movimento pentecostal, o que falhou no movimento pentecostal foi tratar o Espírito Santo como Deus. Entende? Deus e tal. E lembrando que ao mesmo tempo a IPI também foi balançada por outro grupo. Foi. Aí que uniu os dois, se juntaram, exatamente. Então houve, e eu talvez eu possa até imaginar, que houve muita oração dos sinceros da IPB, lá nos primórdios, dizer, Deus abençoa a nossa igreja,
Senhor, nossa Aviva a igreja, tua obra. aviva a tua obra. E aí, meu Deus, houve oração desses que não concordavam com o estilo de vida dos caras, né? Com mundanismo, um monte de coisa, com baile. Aí o que acontece? Houve um fogo. Aí os caras que saíram, os outros que ficaram, falaram assim: ó, gente, não tem que dar um jeito. Não, nós temos que melhorar. Então, o movimento pentecostal, ele melhorou todo mundo. Mas, na minha opinião, faltou dar um status ao Espírito Santo de Deus. Tratou o Espírito Santo, a força do Espírito Santo, a experiência do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a libertação do Espírito Santo, mas quem é ele? Essa é a questão. Fala aí, Edinho. Quem é ele? A questão é a seguinte, não, assim, a Trindade. Jesus a gente sabe que é um homem. Deus, o homem é a imagem e semelhança, é um homem também. Para a gente visualizar. A pomba vem da onde? Está relatado na Bíblia? Do quê? No batismo de Jesus. E o Espírito pousou como pomba. Como Em uma forma corpórea. pousou no ombro dele, ou sobre a cabeça dele, mais ou menos isso. Por isso que o Espírito Santo, a figura é uma... Exatamente. Exatamente. Por isso que ele é a imagem que a gente tem. Sempre lembrando que é uma metáfora, né? Exato. É um símbolo. Agora ele é um símbolo, mas no dia do batismo foi real. Mira, Sim. por isso que é proibido matar pomba. Aí eu já não me. Então veja, eu entendo que o Deus Espírito Santo, ele precisa de fato ser cantado. Por exemplo, nas doutrinas lá das igrejas de vocês, como é que vocês falam do Espírito Santo? Eu estou falando de doutrina mesmo. Como é que ensina para os novos convertidos sobre o Espírito Santo? Pensa bem. Veja, o Santo Espírito no Antigo Testamento, você quase não vê, quase, canções que falam do Espírito Santo. São poucas. Pouquíssimas. Por exemplo, no hinário cantor cristão, que o Batista usa, e a gente usa, que tem lá o hino 116, né? Vem Espírito Divino, grande ensina. Mas se você tira um ou outro hino, você não vê mais. São poucos. Poucos. Por quê? Porque nossa teologia não honrou o Espírito Santo como deveria. Como Deus. Fica em proeminência o Pai e o Filho. O Pai que criou e o Filho que fez essa obra maravilhosa. Mas o Santo Espírito estava no Antigo Testamento. Em que maneira? Vamos lá? Quem lê para nós, por favor? Vamos ler para nós ali? Vamos lá. Quando se fala dele, é em termos que poderiam muito bem aplicar-se em uma pessoa. Olha, isso que o Val leu é importante. Quando a Bíblia, o Antigo Testamento fala do Espírito Santo, não fala como uma força de Deus a mais, mas fala como Uma pessoa. uma pessoa. Continua. Lidos à luz do Novo Testamento, porém há bastantes lugares em que se percebe que é uma pessoa distinta. Eis alguns exemplos. Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselho o ensinou? Isaías 40:13. E desde o teu bom espírito para os ensinar, Neemias 9:20. Não retireis de mim o teu Espírito Santo, Salmo 51:11. Para onde me irei do teu Espírito? Então veja, no Antigo Testamento, quando se fala, de repente, Nilton, a gente nunca parou para prestar atenção nisso. No Antigo Testamento, o Espírito Santo era tratado como pessoa. É que a gente não deu essa proeminência toda, essa relevância toda. Então, você já, aqui eu até vou dar uma ideia para os pastores aqui, fique um mês na sua igreja falando sobre a presença do Espírito Santo no Antigo Testamento. Meu Deus! Já começa com Gênesis 1:2. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, mas a gente não vê isso. Você sabe quando você quer comprar um carro, você não comprou, você está pensando.
Você só vê aquele carro na rua? A ênfase está em Atos 2, né? Estende a mão e ora. Opa, ó, o baiano ali acordou. Ele acordou. Só estava descansando. Então veja, viu, falar nisso, o pastor Rildo agora tem um auxiliar lá na igreja, ele vai pregar de banquinho lá, hein? Aí Se ele não levar a cadeirinha, vai ser limado. então veja, o Rildo ali falou tudo. Foi de Batista sentado. É. Batista, mas não, agora é Rocha. Eita! Agora, Veja lá, agora ele Atos está 1, firmado na rocha. não, Atos 2, não é isso? Atos 2. Quando o Espírito Santo desce sobre a igreja e faz aquela revolução toda, é quem que a gente está falando? Como que a gente trata ele? Trata mais da manifestação. Exatamente! Mais do que ele pode fazer, mais do que ele pode realizar, mais do poder que ele tem, mas não da sua essência. Falta isso muitas vezes. Falta dar essa essência de Deus ao Espírito Santo. Olha lá, quem é o Espírito do Senhor? Olha essa fala de Davi: não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu tive uma experiência assim. Pode falar agora. Já começou a chorar. É sério. É forte o Brasil. Pode falar, meu irmão. Um dia o cara estava com a perna bem inflamada. Quem? Minha esposa, ela teve uma crise assim, né? De dor. Os fatores também que nos fez tomar uma decisão. Porque de madrugada ela estava tendo crise de pânico e ela não ficou com pânico do pronto-socorro. E o único lugar que eu podia levar era onde ela operou. Não podia levar na UPA, não aceitava. Aqui que eu moro. É. Aí ela teve uma crise na madrugada assim, a perna dela estava muito inflamada. Eu lembro que eu pus a mão assim, né? Eu lembrei de uma palavra que eu recebia um tempo atrás, que o Espírito ele também tinha esse poder de expurgar o mal, né? Eu lembro que eu pus a mão sobre aquela perna dela que estava muito infeccionada. Rapaz, a gente não imaginava, mas naquele dia saiu tanto pus da perna dela que nós estamos tão assustados que a gente foi bater no arame, né? Para buscar ajuda e tal, a gente não estava mais. E eu vi o poder do Espírito Santo assim, né? Descendo sobre a perna dela, porque eu orei ao Espírito, o Espírito Santo, tira esse pus. Se há alguma coisa que está causando esse mal, tal, e de repente assim a ferida começou a brotar aquele pus. Foi drenando. Horrível, foi expurgando mesmo. Olha que coisa. Né? Uma coisa assim, experiência muito forte. Muito forte. Que eu tive com essa questão do Espírito Santo. E assim, isso que você está falando é realmente uma vivência, né? Hoje mesmo cedo eu estava muito cansado. Eu acordei, sentei. Que não é novidade. Também, ele acordou cansado, vocês viram, né? Eu acordei cansado. Deixa eu falar, faleceu. O Espírito. Eu pegava nas minhas pernas e falava: Espírito Santo, tira todo o cansaço. Essa é a diferença. Eu não preciso de uma música, eu não preciso estar num ambiente. Uma catarse. É a diferença. Mas veja, e por que o Espírito Santo. Veja, por que o Espírito Santo tratou você? Porque ele é uma pessoa. Ele não é uma força. Se relaciona. Ele não é uma energia. Ele não é assim um tratar de Deus. Ele é Deus. A gente comentou agora há pouco aqui que ele é mais usado do que adorado. Olha, viu? Aí, rapaz. Aí foi, como que é? Esse Esses meus meninos só me dão orgulho. Mais usado. Teólogo, meu Só me dão orgulho esses Essa é meninos. de quem? Essa é de quem? Repete lá, Ed. Toda a glória vai. Repete lá, Ed. O Espírito Santo é mais usado do que adorado. Exato, é verdade. É verdade. É verdade. Matou, não, com esse aqui vamos passar Isaac. Esse aqui, depois desse aí eu me calo diante do. Não tem mais dos argumentos aí. Não tem. Ali, presta atenção nesse Isaías 63. Quem quer ler, por favor? Perdão, Isaías 63. Não, vamos ler na Bíblia? Porque eu acho que eu não coloquei aqui não. Isaías 63, vamos ler na Bíblia? Do 7 ao 11. Isso, vai lá, José.
Com essa voz de trovão que você tem. Eita, agora. Glória a Deus. Júnior Trovão da Renovada. Acordou? Olha esse texto de Isaías 63, queridos. Lê lá, José. Celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo o que o Senhor nos concedeu e segundo a grande bondade para com a casa de Israel. Bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Porque ele dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, e se lhes tornou o seu Salvador. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse: onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o teu Espírito Santo? Olha que coisa interessante a Trindade aqui. Olha lá. Deus está ali no 7. A bondade do Senhor e os seus atos gloriosos. O Filho está no versículo 9. O anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela compaixão, ele os remiu. E o Espírito Santo, no versículo 10. Mas eles foram rebeldes ao Espírito Santo. Veja. A Trindade. Olha, é implícito, né? Agora Isaías entendeu? Nada. Você tem um Deus que é bom, um anjo de Deus que salva, Que redime, que redime, e o Espírito Santo que foi ofendido. que foi ofendido. Olha que profundidade, gente. Que coisa maravilhosa da Escritura. Então, alguém lê isso aqui para nós? Isaías Podemos 60. dizer- Vai, pode ir. Isaías 63, 7, ó. Podemos dizer que nos surge a Trindade, pois que temos aqui uma referência a Jeová, que é o Deus de Israel, e que dá grandes bênçãos ao seu povo, ao anjo da sua face, que foi o seu Salvador, e ao Santo Espírito que estava no seu meio e que foi contristado pela sua rebelião. Veja, fala-se de um Deus, mas são 3 pessoas. E cada uma ali está sendo representada. Continuando. No entanto, não há qualquer dúvida de que sem a revelação do Novo Testamento, essas referências das personalidades distintas do Filho e do Espírito Santo ficaram obscuras e propositadamente poderíamos dizer, visto que o povo então não estava preparado para compreender o significado dessa revelação. Exatamente. Nunca ninguém, usando apenas o Antigo Testamento, jamais chegou a uma concepção trinitária de Deus. Por que Isaías 63 é claro para a gente? Por causa da fé cristã. Da realidade do Cristo. Da realidade do cristão. E também, assim, olha, assim, por muito tempo, eu acredito, né, por décadas, eu já nasci na igreja ouvindo isso, por exemplo, esquece o Velho Testamento. Ixi. Nossa, meu Deus do céu, isso ficou na minha mente por muito tempo. Então você vê como que é, né? Que a gente, de quem a gente aprende, né? Como as pessoas nos formam, né? Sim. Formam a nossa maneira de Ou pensar. deformam. Então, assim, eu cresci em escola bíblica ouvindo essas coisas, né? Esquece o Velho Testamento, é o Novo agora, o Velho Testamento era a lei.
Na verdade, eu não vejo nada separado, no Novo e Velho. Acho que a Bíblia, toda a Escritura, né? Sim, sim. Fala de modo. Então ela é importante. Quando Paulo diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus, que escritura que ele está se referindo? Antigo Testamento. A lei, Então quer dizer, se Paulo está dando status de divindade à escritura, então de fato é verdade. Por quê? Porque a própria escritura dele estava no mesmo nível do Antigo Testamento. sim. Nível de inspiração, estou falando. Então o Antigo Testamento, na verdade, isso que o Rio está falando não é uma coisa rara não, viu gente? É muito comum, igreja, principalmente de teologia tradicional, tratar o Antigo Testamento como que já passou. Claro que as 3 únicas profecias do Antigo Testamento já passou. Todas as 3 únicas profecias que tem em todo o Antigo Testamento já passou. Quais são? Que é a promessa do cativeiro, o cativeiro, a promessa do cativeiro e a restauração do cativeiro, a vinda do Messias, que se cumpriu. Então, a gente não pode deixar o Antigo Testamento, rejeitar o Antigo Testamento. Porque o Novo Testamento só tem sentido também pelo Antigo. Pelo novo. O Novo, o Velho tem sentido no Novo e o Novo só tem sentido. É igual aquela história. Quando é que a gente precisa de misericórdia? A gente peca. Quando se a gente não pecar, a gente precisa de misericórdia? Claro que não. Então é a mesma coisa. Ora, é igual aquela história. A gente só precisa da graça porque teve um pecado. Graça por si só não existe. Não sei se vocês estão me entendendo. E a falha, tá? E a forma com que as pessoas usam, os pregadores, ou talvez a igreja use o Antigo Testamento, que dá uma conotação de que ele não tem importância. Não tem importância. Claro que o que é cultura não interessa para nós, o que é história não interessa para nós, mas o que é cristão, que tem muita coisa no Antigo Testamento que é cristão, o que é ético, espiritual, moral, tem valor para nós sim. Pronto, acabou. Se a Bíblia é Cristo assim. Exatamente. Vamos terminar indo para o fim? Aqui. Alguém lembra nós? Do mesmo modo que a eletricidade existia na natureza e tinha um papel de importância vital na vida do homem, muito antes dele a descobrir, e aprender a servir-se dela para tantos fins maravilhosos. Também o Espírito Santo vivia e estava ativo como uma pessoa distinta na divindade, desde a eternidade, e moldava assuntos referentes à vida dos homens, sem que a sua personalidade distinta fosse deles conhecida. Exatamente. A eletricidade existia, ela começou a existir no século XIX? Não. Já existia. É que o homem não tinha descoberto. A gravidade existiu depois de Isaac Newton? Século XVII, XVIII? Não. Já existia. Ela já existia. Só que o Isaac Newton descobriu no século XVIII. Teorizou. O Espírito Santo existia? Claro, é que a gente só foi descobrir isso no Novo Testamento. Percebe? Esse slide esclareceu bem para os irmãos? Né? Então, a ideia é essa. Esse Charles Hodge é um dos grandes teólogos. Não se faz teologia sem ler alguma coisa desse homem. Charles Hodge. Ok? Vamos ler o que ele falou do Espírito Santo? Quem quer ler? Calixto, lê para nós. Até mesmo no primeiro capítulo de Gênesis, o Espírito de Deus é representado como a origem de toda a inteligência, ordem e vida no universo. E nos livros seguintes do Antigo Testamento, ele é representado como sendo o inspirador dos profetas, concedendo sabedoria, força e bondade a estadistas e a guerreiros e ao povo de Deus. Este Espírito não é uma agência, mas um agente que ensina e seleciona. Um que pode ser entristecido e contra quem se pode pecar, e que no Novo Testamento é revelado inequivocamente
como uma pessoa distinta. Exatamente. Eu gostei muito disso aqui que ele disse. O Espírito Santo não é uma agência, mas um agente. Ele trabalha. Proativo, né? Proativo. E aí, ó, pegando a frase do Edinho, e não somente ele precisa ser adorado. E ele é adorado porque ele é Deus, não porque ele faz alguma coisa. Ele é adorado porque ele é Deus também. E ele, como Deus, age como agente. Como na fé cristã, na vida da pessoa, nas curas, nos dons, na distribuição de dons, nos frutos do Espírito, né? Tem alguma música Tem aí um fundo tocando. musical aí, ó. Eu tô vendo. É o baiano. Ele colocou música ali para ele não dormir, pessoal. Muito bem. Essa slide aqui, lê para nós, por favor. Alguém pode ler isso aqui? Ixi, muito pequeno. É. Eu O leio. Espírito Santo é uma pessoa, é uma verdade claramente ensinada nas seguintes passagens. Olha lá, pessoal. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajuda-te a esse carro. Ajunta-te a esse carro. Em Atos 8, 29. Disse-lhes o Espírito a Pedro: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Atos 10. Olha que autoridade. Eu enviei. Quem que a gente está acostumado a ouvir falar assim? Deus. Eu enviei. Vai, eu estou te mandando. Continua, Caio. Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos 13, 2. Na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém a falar. Lucas 12, 12. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-ei de lhe anunciar. João 16, 13 e 14. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habitai convosco, ele estará em vós. Então, eu quero encerrar com isso aqui, irmãos. Está bem claro para nós, de todos esses textos que o Caio leu, como que às vezes passa tão desapercebido da nossa vista a pessoa do Espírito Santo como Deus. Ele ordenando, ele fazendo, e ele tomando frente, porque ele é Deus também. Então, Deus é o título que foi dado para a Trindade. A Trindade é Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Amém. Aleluia. Então, nós temos mais chegando, próxima. Nós temos, acho que são mais